Pronto, agora nós estamos ao vivo, já estamos transmitindo aí esse nosso domingão de Copa, né? Nossa, tava todo mundo comovido com a Copa ontem, né? Pelo amor de Deus. Mas tá bom, vamos É, torcer a para ficar Copa, melhor. a cada quatro anos a gente sofre. Nossa, é uma mobilização, né? Pelo amor de Deus, falei, gente, espero que cheguemos ao final, que fica essa alegria por bastante tempo, né? Com bastante festa. Vamos ver quem que vai chegar aqui primeiro. Quem nessa noite deu 8 horas agora, basicamente. Pessoal chegando. E aí onde vai tem a conversa sobre a Copa. Ah, você já gostou do jogo do Brasil? Os comentários, né? É muito interessante. Olha lá, começamos. Boa noite, Úrsula. Tá boa? Você foi a primeira a chegar hoje para nós, para nos encontrar. Estamos aqui, eu e o André, preparadinhos para essa noite. Oi, Reinaldo, boa noite. Oi, Joaquim, tudo bem com você? Como vocês estão? Nesse final de semana tenso que todo mundo passou com um monte de atividade, né? O pior é isso, é um monte de atividade junta, né? Foi o Dia dos Namorados, foi a festa junina da família, foi o Jogo do Brasil. E nós aqui vamos continuar nosso evangelho. Oi, Marlene. Oi, Elka, tudo bom? Marlene, como vai você? Oi, Ju, tudo bom? Muito frio por aí? Acho que sim, hein? Aliás, está frio em todos os lugares, mas tem alguns que estão mais frios do que outros. Oi, Juliana, boa noite. Tudo bem com você? Como está? Oi, Cida, boa noite. Tá boa? Como vai o netinho novo? Espero que esteja se adaptando aí à nova encarnação dele para ele ser muito feliz. Oi, Ana Cláudia, boa noite, tudo bem? Oi, Beth, boa noite. Como você está? Espero que estejam todos bem nesse domingo. Oi, Sil, boa noite, Luiz. Oi, Claudiomir, boa noite. Como vai você e a família? Já foi assistir a festa junina dos netos? Todos já preparados e realizados com isso? Michele, boa noite. Ah, tá um pouquinho, né, Ju? Tá bom. Oi, Rosana, boa noite. Tudo bom com você? Espero que sim. Ai, todo ano a gente fala sobre as festas juninas das crianças, né? É um barato, né? A gente vai para ver os netos dançarem, se eles são muito pequenos eles choram, aí a gente não consegue ver eles dançarem, os coitadinhos ficam desesperados. Ah, tá crescendo e engordando, né, Cidade? Que legal. E coisa boa. As coisas vão. Ele vai se fortalecendo, né? Oi, Edna. Boa noite, tudo bem? Claudio Almir, você já assistiu todas? Comeu, tomou bastante cantão, vinho quente, comeu cachorro quente? Oi, Cláudia, boa noite. Oi, Rô, boa noite, tudo bem? Como vai o maridão? Espero que bem. Espero que ele esteja se recuperando, que já esteja aí preparado com mais força, né? Para continuar a trajetória aí. Oi, Daiane, boa noite. Tudo bem com você? Espero que estejam todos bem, que tenham aproveitado. Oi, Ilza, boa noite. Tudo bem? Linda noite. É uma linda noite a gente estar se encontrando. Ela tem que ser muito bonita mesmo. Com essa inspiração toda do plano espiritual, do Mestre Jesus. Oi, Graciane, ou Graciane, desculpa se eu estou falando errado, boa noite. Espero poder aprender a falar certo o seu nome. Então, minha gente, tudo certo? Olha lá, já começou o seu trabalho aí, André. Aí com a listinha dele. Todo mundo já, o plano espiritual já prepara 10º para essa nossa
para essa nossa noite, né? Uma noite de comunhão, uma noite gostosa. Oi, Rogério. Boa noite, tudo bem? Ah, obrigada, Graciane, ou Graciane. Quando eu te encontrar pessoalmente, você me ensina a falar certo. Vamos em frente aí com a nossa proposta da noite. A noite, hoje a palestra é bem interessante. Tá bom, Rosana. Vamos lá, as vibrações. Para você também, com certeza, vai receber aí do plano espiritual da gente todas as vibrações necessárias aí para recuperação também. A nossa palestra hoje ela vai versar sobre um tema que chama-se Na Propaganda. É um tema que, desde quando eu recebi o tema para estar estudando para essa noite, me veio muito uma coisa de estar ligado, vou falar isso na palestra, mas estar ligado a fazer o bem, né? A olhar para o outro como se fosse fazer para o outro o que gostaria que fizessem para nós, né? Pensar em caridade aí, né? Ajudar sem esperar recompensa. Então, assim, a minha intuição nesse momento, a minha inspiração na hora de estar estudando sobre esse tema me veio muito fortemente. E acho que aproveitando, já foram 6 minutinhos, eu já vou então ler o texto que eu acabei, né? Juntamente com o plano espiritual aí selecionando, que me veio muito forte, né? Logo cedo, assim, quando eu fui buscar o que eu ia pensar em estar falando, estudar um pouquinho, não consegui pensar em outra coisa que não fosse isso, mesmo que eu lesse outras coisas, essa é que veio mais forte. Então eu vou ler um texto agora do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Oi, Carla, boa noite. Ah, Beth, tá bom. Vão ser feitas as vibrações. Então eu escolhi aqui pra gente estar começando então nossa noite no Evangelho segundo o Espiritismo, o tema, né, o capítulo que vai falar sobre convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa. Ficou muito forte dentro do capítulo que fala que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, né? E aí me ficou assim muito muito latente essa informação, então eu vou ler para a gente poder depois fazer essa reflexão juntos. Então diz assim, né? Jesus também disse para aquele que o tinha convidado: quando você der um banquete, não convide seus amigos, nem seus irmãos, parentes ou vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles o convidem, retribuindo assim o que receberam. Quando oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e você será feliz, porque eles não terão como lhe retribuir. Sua recompensa virá nas encarnações futuras. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse a Jesus: feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. E aí vem o comentário que eu achei muito importante sobre essa parábola. Jesus disse: quando você oferecer um banquete, não convide seus amigos, mas sim os pobres e estrupiados. Essas palavras que parecem absurdas, se levadas ao pé da letra, são sublimes, quando entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus não quis dizer que em vez dos amigos é necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E, para os homens daquela época, incapazes de entender as sutilezas mais delicadas do pensamento, eram necessárias imagens mais fortes, como, por exemplo, convidar os estropiados em vez de amigos. A essência do pensamento de Jesus se revela nessas palavras: e você será feliz porque eles não têm o que lhe retribuir. Isso quer dizer que não se deve fazer o bem pensando em retribuição, mas sim pelo simples prazer de fazê-lo. Para se tornar clara a comparação, Jesus diz: convida os pobres para seu banquete, pois você sabe que eles não podem lhe retribuir. E por banquete é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na abundância daquilo que você desfruta. Todavia, esse ensinamento de Jesus pode ser aplicado num sentido mais verdadeiro. Quantas pessoas convida
convidam para sentar à sua mesa somente aqueles que podem lhes honrar com sua presença ou que podem retribuir-lhes o convite. Todos nós possuímos amigos e parentes menos afortunados e muitos sentem grande satisfação em recebê-los. Essa é uma forma de ajudá-los, disfarçadamente, sem que eles percebam. Essas pessoas, sem precisarem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus, pois o fazem por bondade, sem ostentação, e sabem disfarçar o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então fica aí, nesse momento, esse raciocínio, e nós vamos então agora iniciando, né, com a nossa prece, o Evangelho dessa noite. Então vamos aí nos concentrando, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, pedir permissão para iniciarmos o Evangelho dessa noite, que possamos estar com o coração aberto, com o coração preparado, com nossas mentes preparadas para receber aquilo que viemos buscar, que possamos ver, perceber e sentir nessas pequenas falas ou palavras a grandeza daquilo que representam as palavras de Jesus. Que nós possamos nesse momento agradecer pela vida inicialmente, agradecer pelo momento que estamos vivendo, agradecer nesses dias de frio pelos nossos cobertores, pelos nossos lares, por um chuveiro quente, pelos alimentos, pela nossa família, agradecer pelo nosso trabalho, pelo nosso lar e principalmente pela oportunidade de nos burilarmos, de nos melhorarmos a cada dia em função deste exemplo que é Jesus na nossa frente, no nosso aprendizado, que possamos nos preparar de corpo e alma para que essa noite seja de um aprendizado profundo, que nos prepare para a vida, para a semana, que nos permita fazer com que a cada dia possamos olhar o nosso melhor, possamos fazer o bem sem olhar a quem. E como disse, né, na parábola, que talvez não venham agora os frutos dessa ajuda, mas que sejam já um preparo para as nossas próximas encarnações. E que assim eu possa estar devidamente intuída, que eu possa falar as palavras que cada um precisa ouvir para sua melhoria interna, nos preparando assim para o Evangelho dessa noite. Que o Mestre Jesus e o plano espiritual nos envolva, nos ampare e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, minha gente que chegou agora. Vamos em frente. Bom, agora eu vou deixar o André Luiz descansando um pouco com esse friozinho, junto com o Mestre Jesus. E aí, daqui a pouco ele volta para fazer as vibrações aí que nós estamos precisando. André, até já. Bem, minha gente, vamos lá. Então, muito boa noite para quem chegou agora. Então, acho que é a Marissônia, a Úrsula já falei, a Lara, a Imari, boa noite. E aí vocês vão colocando aí no chat as pessoas, os conhecidos, aquelas pessoas que vocês gostariam que pudessem receber nessa noite, né? De tanto assim acolhimento, que a gente possa depois vibrar juntos pelo merecimento de cada um e porque aquilo que cada um precisa passar da melhor forma possível, né? Bom, então pensando um pouco, gente, nessa lição dessa noite, que chama-se Na Propaganda, a ideia dessa lição inicial do texto, né, do livro da qual a gente tem que a gente tem como proposta, que chama Caminho, Verdade e Vida, que a gente possa entender um pouco, né, o que ele quis dizer na propaganda, né? Então, inicialmente no texto, na leitura, né, e na minha interpretação, vamos dizer, porque cada um tem uma interpretação, o que eu pude perceber é que, assim, não adianta eu ficar alardeando sobre as coisas que eu faço. Então, no texto vai falar, né? Não adianta ficar só falando do Mestre Jesus dentro do texto e dentro da lição, né? Não adianta ficar só alardeando e falando e colocando e dizendo aquilo que faz,
se efetivamente você não faz. Fica uma propaganda enganosa no fim das contas, né? Então Jesus não precisava de propaganda para poder serem disseminados os pensamentos, né? Ou as ações, ou a proposta que ele trouxe para nós, né? Não é necessário uma propaganda, é necessário efetivamente perceber através do exemplo do que ele trouxe aquilo que ele quis nos mostrar. E foi o amor, a caridade, a compaixão, o perdão. Todos esses sentimentos e sensações e emoções que eles estão intimamente relacionados com a nossa autenticidade, né? O fato de nós praticamente na nossa vida estarmos ajudando os outros ou fazendo o bem, não quer dizer que necessariamente eu precise estar contando para todo mundo que eu estou fazendo isso. Não é necessário essa propaganda. Ah, eu fiz uma doação lá desse jeito, assim, 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 porque eu sou uma pessoa muito bondosa. Ok, isso vai repercutir porque você fez. E se você fez de coração, você não precisa estar falando, porque se você não for reconhecido pelos seus pares, né, que são as pessoas que convivem e que realmente sabem disso, serão reconhecidas por Deus, Jesus, pelo plano espiritual, e sabe de tudo sobre nós, né? Que sabe das nossas melhores intenções, que sabe sobre as nossas limitações, que entende a forma como cada um, como crianças, estamos aprendendo a vivenciar nesse mundo encarnados, né? Nesse ambiente, nessa atmosfera que hoje a gente está vivendo, que é uma atmosfera densa, que é uma atmosfera de um pouco mais de dificuldade em realizar aquilo que a gente se propôs a fazer quando a gente voltou para cá para aprender. Então, dentro dessa leitura, depois agora no Evangelho, o que deixa muito claro para nós é que assim, a gente vai ser generoso na medida em que é importante para nós ser generoso, ou porque a gente quer mostrar para o outro, ou para os outros, ou para uma sociedade que a gente está sendo generoso. Porque grande parte das vezes acontece da gente fazer uma caridade ou fazer um bem e a gente esperar uma recompensa. A gente fala, nossa, essa pessoa nem obrigado falou. Olha, eu fiz alguma coisa, ela nem obrigado falou. Na verdade, a gente não está fazendo, ou pelo menos essa é a proposta, né? A gente não vai fazer para o outro porque a gente vai ter uma gratidão, né? Uma resposta de agradecimento, mas porque é importante para nós. Porque senão, gente, vem muito a decepção, sabe? A gente, dentro, né, da humanidade, né, das conversas entre nós, vamos dizer, pessoas, a gente fala assim, nossa, eu fiz tudo isso pelo meu filho e ele, por ingratidão, não reconheceu nada do que eu fiz. E aí a questão assim, por que eu fiz? Eu fiz porque eu esperava realmente que ele fosse grato ou ela fosse grata e me desse de volta esse agradecimento? Ou eu fiz porque era importante para mim estar, ou para eu estar fazendo da melhor forma, né? Então é muito importante a gente pensar nessa análise, porque essa questão da gratidão, inclusive, né, de fazer, esperando essa retribuição, acaba trazendo muita decepção, né? E muitas vezes eu tenho visto as pessoas muito revoltadas umas com as outras, porque não há esse agradecimento, não há essa gratidão efetivamente, não há esse reconhecimento do que o outro faz. Às vezes o outro faz tantas coisas achando que está abafando, né? Assim, nossa, vou fazer isso, aquilo, porque eu acho que vai ser muito legal, e o outro nem está vendo isso, nem está percebendo a intensidade do esforço que a outra pessoa está fazendo. Mas por quê? Por que não está vendo? Porque na verdade é a gente que está vendo, né? Quando eu me proponho a fazer alguma coisa por alguém e eu espero com todas as forças que o outro possa olhar para isso e me agradecer e dizer, nossa, olha, realmente isso que você fez foi muito bacana, perde todo o teor efetivo daquela ação, né? Porque que bom que a gente pode ser grato àquilo que a gente recebe, que bom que a gente consegue compreender o esforço do outro em nos ajudar, mas também o outro está fazendo por quê? Será que é só um papel social ou porque realmente é da natureza? Então por que eu estou falando isso? Porque nós vamos aprendendo a partir dessas lições da importância
da gente estar realmente fazendo para o outro, mas porque é um benefício que a gente se sente bem em fazer. Porque naturalmente parte da nossa natureza, e aí é do nosso crescimento também e da nossa evolução, poder fazer, poder doar, poder ser uma pessoa um pouco melhor para o outro. Então, quando, né, na parábola de Jesus, ele fala, né, de convidar no banquete, né, os estropiados, aqueles que são pobres, ele está se referindo muito particularmente, e lendo a interpretação e pelo meu olhar, e agora também, ele está dizendo para mim assim, olha, fazer o bem para quem está muito bem e não precisa de nada é muito fácil. Agora, fazer o bem para aquele que está precisando e você se nega a fazer, e aí eu estou falando de mim, né? E você se nega a fazer porque particularmente você acha que não seria interessante, é uma outra visão. Então, a partir dessa parábola, eu fico pensando, né? O quanto muitas vezes eu poderia estar fazendo determinadas coisas, pensando no benefício do outro, mas, né? Que eu realmente faça de coração, e não porque eu estou sendo obrigada, né? Eu estou indo além das perspectivas, muitas vezes, daquilo que eu posso ajudar o meu outro, e aí vem a parte material, porque aí o próximo capítulo é a caridade material, né, e a caridade espiritual, que vem muito de encontro assim, será que a caridade é só a gente dar em fator monetário, é só dar dinheiro? Boa noite para quem está chegando agora. É só dar dinheiro? É só promover uma alimentação? Ou é também fazer um acolhimento quando o outro está precisando? O que é essa doação para cada um de nós? Eu acho que é uma reflexão interessante a gente pensar nisso, né? O que é que eu faço porque eu quero fazer? Ou o que é que eu faço porque eu estou sendo obrigada a fazer? É muito diferente, né? É muito diferente. Porque, na verdade, quando você faz de coração e sem grandes expectativas, a resposta que o outro trouxer, ou que os outros trouxerem, não vão impactar para você na sua vida, na sua história, nas suas emoções. Vão ser só respostas do que cada um pode dar para o mundo, né? Da perspectiva do crescimento de cada um. Agora, muitas vezes eu faço essa doação com ostentação, e aí eu fico contando, olha, eu fiz isso, eu dei isso para aquilo, ou eu fiz um jantar para ajudar meus parentes que não estão passando num bom momento de vida. Eu estou fazendo o quê? Eu estou ferindo o outro. De alguma forma eu estou fazendo isso porque o meu orgulho me diz que eu devo mostrar para o outro que eu estou fazendo, quer dizer, eu estou cobrando porque eu estou fazendo, porque o outro não está muito bem, e não só na parte material que eu estou falando, né? Estou falando em todas as instâncias da nossa vida, né? Mental, emocional, espiritual, amorosa, de parentes, de amigos, de trabalho, né? Eu estou doando e eu estou cobrando, quer dizer, como se fosse uma troca de favores, olha, eu estou te arrumando esse emprego, mas você também fica me devendo um favor. Ou eu estou fazendo porque simplesmente eu entendo que o outro também pode estar constrangido em receber essa ajuda, né? E a gente vive num mundo hoje, acho que é muito importante citar isso também, né, gente? É muito permeado a corrupção, né? E corrupção não é só valores, não é só dinheiro que a gente vê aí no nosso aspecto político aí mundial. Mas a corrupção, ela se encontra nos nossos valores pessoais. O quanto muitas vezes eu me corrompo no sentido de trabalhar com troca, né? Então tá bom, eu te presto esse favor, mas amanhã você fica me devendo um outro favor. Onde é que está a caridade aí? Ah, mas então eu vou fazer as coisas de graça, sem receber nada em troca, sem que o outro me deva alguma coisa? Gente, é isso. A gente faz a doação, a gente faz a nossa parte, porque faz parte do nosso crescimento pessoal, não ser apegado a essa moeda de troca. Eu me dou e você me dá em troca. E muitas vezes a gente educa as crianças na moeda de troca, né? É uma coisa muito básica que acontecia quando meus filhos eram pequenos, depois eu vim aprender que não precisava ser desse jeito. Se você arrumar o seu armário, mais tarde eu te levo no McDonald's. Gente, era uma chantagem, era uma espécie de corrupção que não precisava ser assim. Era a forma que eu entendia, né, naquela época, 40 anos atrás. Mas é assim, não tem um efeito necessário, inclusive para eles que estão crescendo em desenvolvimento com as crianças, né? Então, quando eu uso uma moeda de troca
em que eu preciso que ele faça alguma coisa que é importante na casa, que é importante para mim, e que eu possa em troca dar alguma coisa, a criança ela já vai crescendo com essa coisa da chantagem, de sempre esperar um retorno, de esperar gratidão, de esperar que os outros reparem naquilo que eu estou fazendo. E aí, gente, isso traz muita desilusão. Isso traz muita revolta muitas vezes. Eu tenho visto assim pessoas muito revoltadas nesse sentido, eu falei agora há pouco, né? A pessoa faz e o outro não percebe, é a famosa barganha. É isso, né, Michele? Quer dizer, é a forma que a gente foi crescendo e percebendo isso, mas um dia a gente para e a gente pensa assim, meu Deus, por que eu preciso ensinar para essa criança, e aí no meu caso eu estou falando, de que ela precisa ter essa troca? Será que não é interessante ela arrumar o armário dela porque é bom para ela? Né? Será que eu não consigo, né, como mãe, como tutora, sei lá, tá explicando para ela da importância da higiene, da limpeza, da arrumação, né? De uma forma onde ela no futuro possa também fazer as coisas porque é importante para ela e não porque ela está demonstrando e ela vai ter alguma coisa em troca por fazer aquilo. Sabe, assim, é um raciocínio que eu acabei tendo até, depois lendo essa lição e pensando um pouco nos meus netos, de como que funciona isso, de como é que eles visualizam a vida, uma vez que eles também não têm a mesma visão, meus filhos têm outras visões religiosas, e eu, né, pratico dentro de casa desde que eles são pequenos o espiritismo, mas nesse crescimento, só com maturidade, a gente vai percebendo a importância de ser autêntico no nosso crescimento. Agora, autêntico com quem? Com a gente. Essa é a bendita da reforma íntima que a gente fala toda hora, né? Então, assim, ser autêntico com aquelas coisas que a gente vai praticar. E a caridade, gente, que é uma das, né, acho que é uma das lições muito importantes e uma das mais difíceis da gente praticar, porque a caridade não é só fazer ao outro materialmente, mas fazer principalmente o entendimento e fazer o bem sem olhar a quem, mas porque isso vai fazer bem para nós também. Porque faz parte... então, Glauvis, é isso mesmo, com os netos é diferente, a gente faz os gostos e estraga, mas assim, como avós nós somos referências também. Então eles vão se sentir acolhidos, a gente vai fazer o que os pais nem queriam que a gente fizesse, mas eles também vão entender que nós somos educadores, porque nós damos a eles coisas que os pais não conseguem dar e nós como pais também não conseguimos. Porque é uma outra visão de mundo. Como pai e mãe, a gente tem na cabeça da gente, aquela visão de educação, de rigidez, de força, de dignidade acima de tudo, pelo menos é o que eu entendo que, né, que a gente como pai seja. E quando a gente é avô, a gente perde essa obrigação, mas a gente ganha outras obrigações. Inclusive de ser um ouvido para esses netos, né? De ser aquela parte da vida que acolhe e que diz assim, olha, os seus pais têm razão no que eles estão falando, mas a gente vai aqui fazer uma coisa que talvez eles não aprovem, mas que a gente está junto e eu vou explicar para eles por quê. Então, assim, por que nós acabamos ficando referência para os netos e talvez, muitas vezes, a única fonte aonde eles podem recorrer para conversar, para desabafar, para ter um colo com mais tempo, porque os pais envolvidos em trabalho, né, nas suas atividades, quer ganhar a vida para sustentar a família mesmo, né, acabam muitas vezes não conseguindo dar. E aí, como avós, por mais que a gente estrague, vamos colocar assim, a gente também tem uma conduta de amor e de caridade. Porque a gente fala assim, não, seu pai está cansado, às vezes ele não pôde hoje conversar, mas amanhã ele conversa, porque muitas vezes os netos vêm se queixando dos pais, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Então a gente também tem no coração essa leveza, inclusive de mostrar para eles, olha, porque hoje eles estão nervosos com alguma coisa que talvez a gente não saiba, e também isso é caridade, também isso a gente está fazendo um papel de mostrar para essas crianças o quanto é importante eles não terem grandes expectativas. Claro que nós temos expectativas sobre tudo nessa vida, né? Mas é importante compreender que essa expectativa, ela diminui a dor e o sofrimento quando diminui a intensidade do que a gente espera do outro, né? Do que a gente espera das situações. Não que nós não tenhamos que esperar alguma coisa, porque a gente está plantando para ter respostas. Mas o quanto a gente vai aprendendo
que tudo está do jeito certo, né? Que a gente vai fazer a nossa parte, independente de qualquer coisa, né? Seja de uma forma generosa, seja de uma forma altruísta, muitas vezes por obrigação, né? Grande parte por obrigação efetivamente, mas pelo nosso exemplo de vida, porque efetivamente a gente já aprendeu ou vem aprendendo que a felicidade não é desse mundo, né? Quer dizer, a gente está aqui para se burilar, né? Para ser burilado pelas situações, e a gente está aqui para estar entendendo a nossa importância nesse plano material em relação ao que nós viemos fazer nessa família, né? Ou com esses amigos, ou com os nossos conhecidos. Qual que é o nosso papel, né? Será que o nosso papel dentro do contexto disso, da reforma íntima, de ajudar o nosso próximo, grande parte das vezes acaba sendo a cura do outro, né? As nossas atitudes, né, e a forma como a gente lida com tudo isso, quantas vezes não é a cura que o outro precisa para aquele momento que ele está vivendo? E às vezes não custa nada para nós, gente, nem materialmente, nem os minutinhos que você doa para alguém, para alguma questão, sem que o outro muitas vezes se sinta constrangido. É muito chato a gente querer alguma coisa ou precisar de alguma coisa e ter que pedir, que também é uma coisa que a gente aprende a fazer, porque a gente precisa aprender a pedir também. Mas a gente tem que pedir e ver que o outro está fazendo por obrigação e com uma expectativa de reconhecimento. Puxa, agradeço muito, sou muito, muito, muito agradecido pelo que você fez, quando na verdade isso constrange, né? Então, se a gente tiver o aprendizado e a leveza da gente fazer a nossa doação, de fazer o nosso banquete, sem esperar um retorno, né? Sem esperar nada, que a gente tenha leveza no coração, a leveza no nosso espírito, de que a gente está fazendo porque faz bem ao outro, mas porque a gente está crescendo com isso. Porque a gente não vai cobrar do outro depois, porque quando a gente faz no sentido de esperar essa troca, essa gratidão, enfim, isso tudo, o que vai acontecendo? Ai, gente, só um minutinho, só um minuto que o meu computador está acabando a bateria, esqueci de pôr a tomada. Coisas da informática e da tomada que eu esqueci de pôr, desculpa. Então, quantas vezes, dentro dessa troca que a gente acaba fazendo, a gente acaba cobrando, e quando não vem, a gente julga, que é uma outra coisa que naturalmente parece que faz parte da nossa essência. Julgar, achar que o outro tem que fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser feita. E cada um é de um jeito, cada um está num caminho dessa grande estrada chamada vida, e cada um vai aprender na hora que quiser, mas a gente está falando aqui da gente. O quanto a gente alardeia, ou agora voltando para a questão da propaganda, que é como começou essa história toda hoje, o quanto a gente divulga os nossos fatos, né? O quanto a gente diz, isso é coisa muito de política, né? Fez isso, fez aquilo, fez não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas isso fez bem a quem? Eu sou grato a quem? Ou quem é grato a mim por quê? Então, gente, eu acho que fica aí o raciocínio do quanto a gente pode se burilar, né? A gente pode se preparar para que a gente possa ser menos denso com a vida, sabe? Menos cobrador da gente, da vida, das situações do mundo. Que a gente possa fazer as coisas porque é da nossa natureza, isso a gente vai aprendendo. Eu estou fazendo isso porque eu me sinto bem fazendo isso, porque eu aprendi também que eu gostaria que fizessem para mim. Então eu vou fazer porque os outros vão fazer para mim, e isso não garante nada. O fato de eu fazer para o outro não vai garantir que as outras pessoas vão fazer a mesma coisa para mim, porque vem a expectativa de novo e cada um está num padrão de crescimento, e isso acontece muito dentro de casa e muito dentro das nossas relações pessoais aí. Então, como é que a gente se manifesta, né? Então, Beth, é isso, né? A gente vai percebendo, né? Com os filhos muito essa coisa. Existe uma coisa inegável, gente. Os filhos sempre, os pais sempre vão fazer mais do que os filhos. É o papel dos pais. Os pais vieram para conduzir esse espírito, essa alma que está aí vindo, que veio para nós, que foi um acordo, que foi combinado, ninguém está junto por acaso.
E quando a gente vai cobrando dos filhos as coisas, porque, nossa, eu fiz tanto e agora você não é capaz de fazer isso para mim. Gente, a gente acaba entrando numa coisa muito ruim pra gente, né? Porque a gente fica cobrando uma situação achando que eles têm que dar, e isso tem que estar muito claro para nós. Os filhos nunca e não são obrigados a retribuir aquilo que a gente dá. É claro que a gratidão é o que os pais esperam, principalmente na velhice de seus filhos, né? Assim como nós com os nossos pais, em qualquer idade, mas principalmente compreender que os pais sempre vão dar mais do que os filhos vão dar. Porque isso faz parte da natureza, do que nós nos propusemos a fazer na encarnação quando viemos com filhos, quando viemos com pessoas que estão perto de nós, quando viemos com pessoas as quais a gente acaba ajudando. Então, se a gente está fazendo, gente, sem cobrança, ou então não faça, né? Ou então não faça e pronto. Aí você depois acerta as contas com você mesmo, ou dentro do seu crescimento talvez não tivesse que fazer mesmo. Isso cada um tem que saber. Mas seguindo essa estrada ou essa cartilha de Jesus, como eu gosto de chamar, a gente vai perceber que quanto mais a gente pode fazer, quem vai se sentir melhor é a gente. Se a gente criar menos expectativas sobre o outro na doação daquilo que a gente vai fazer, seja ela qual for o tipo de doação, como eu falei, material, espiritual, física, emocional, enfim, qualquer uma que seja, que a gente faça de coração, que a gente faça por autenticidade, porque isso vai fazer bem para o outro e para nós. Porque, claro, com certeza, não que isso, quando a gente desencarnar, isso vai voltar para nós. Isso também é um merecimento. Mas não é isso, porque a gente só vai conseguir manifestar aquilo que a gente autenticamente aprendeu. E não de uma forma, eu vou fazer para poder receber depois. Então, quando eu desencarnar, vai dar tudo certo porque eu doei. Quem garantiu que você doou com o coração? Isso só você pode saber, depois da sua conversa com Deus aí, né? Ou com o Mestre Jesus, ou a sua conversa aí depois. Mas particularmente está pensando, né? Se eu vou fazer, então faz com o coração. Faz sem expectativa, para depois não ficar cobrando do outro aquilo que ele também não consegue te dar. Tá bom? Então fica aí a reflexão, que a gente possa fazer para os outros o que a gente gostaria que fizessem para nós, mas que a gente possa fazer realmente porque é bom, importante, e a gente ter a generosidade de fazer sem cobrar, sem esperar nada em troca. Fazer porque é importante e pronto. Tá bom? Então fica aí a reflexão para vocês, de um excelente domingo. Eu vou chamar agora o André para fazer as vibrações, junto com o Mestre Jesus, e eu vou ficar aqui quietinha para vibrar junto com todo mundo. Até já. Tudo bem, gente? Essa excelente palestra da nossa amiga Lúcia. Então vamos lá, com essa onda de amor, de reconhecimento. Vamos entrando no clima mais uma vez, do plano maior, deixando os nossos problemas um pouco longe e vibrando pela paz mundial. Que os dirigentes que controlam, que comandam o nosso mundo na Terra, possam perceber finalmente que a paz é necessária, que as guerras são uma falta de compreensão do colega, do vizinho, de entendimento das diferenças, porque quando Jesus veio aqui na Terra nos ensinou a amar o nosso próximo, e isso não encaixa com nenhuma guerra. Então, oramos hoje, vibramos pela paz. Pedimos a Jesus que insista pela paz. Vamos também vibrar pelo nosso Brasil. Que possamos nesse ano, época de eleição, como nação, escolher o melhor para o Brasil. Que escolhamos as pessoas que são realmente bem intencionadas com o país.
Que possamos também vibrar por todos os governantes, na esfera municipal, na esfera estadual e federal. Aos nossos vereadores, os nossos deputados, deputados federais, senadores, governadores e presidente, possam receber as nossas vibrações, possam receber o nosso amor e possam olhar efetivamente pelo nosso país e não pelo próprio umbigo. Vamos vibrar também, Jesus, para todos que estão acamados em hospitais, se sentindo solitários, ansiosos, com medo do futuro. Que Jesus possa visitá-los, os nossos mestres também possam abraçá-los, possam fortalecer a alma de cada um deles. Vamos vibrar também por todos aqueles que trabalham nos hospitais, de qualquer forma, de qualquer maneira, na enfermagem, na farmácia, na limpeza, no administrativo, que todos possam se sentir abraçados agora. Nós não percebemos a dedicação que que essas equipes têm em cuidar da nossa vida. Que Jesus também permita que possamos ouvir as recomendações de saúde e aplicá-las com mais decisão durante a nossa vida. Que possamos ouvir o aviso amigo do médico, da enfermeira, e possamos praticá-lo também. Vamos pedir agora por aqueles que estão encarcerados, que estão presos porque cometeram algum crime, que eles possam nesse momento receber a visita do Mestre Jesus e, ao olhar a luz, perceber que aquele é o caminho, e esse caminho possa influenciar já a vida de todos eles. Vamos abraçá-los e desejar a todos um novo reinício, que possa ser ainda nessa vida. Vamos agora vibrar por todos aqueles que estão em situação de rua. Nessa época do ano começam a ser as noites frias, as noites mais difíceis. Que eles possam se agasalhar, possam estar protegidos e possam também se sentir neste momento amado. Que eles possam se sentir intensamente amados por todos nós. E, se possível, possam encontrar um caminho para sair da situação de rua. Vamos vibrar também por todos os idosos, todas as pessoas que se sentem sozinhas em suas casas, que estão nesse domingo se sentindo mais sozinhos que o normal. Que Jesus possa abençoá-los, que Jesus possa abraçá-los nesse dia. Vamos com isso então vibrar por todas as pessoas que estão com doenças graves, como Alzheimer, Parkinson, doenças que afetam, são crônicas como diabetes, que cada um deles possam se sentir abraçados nesse momento. Em especial, vamos vibrar por todos que estão passando pela prova do câncer, que eles possam receber a nossa energia, a nossa boa vontade e a força para se restabelecer e passar por esse tratamento tão cruel. Que Jesus também possa abençoar a todos que estão passando por transtornos mentais, como depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Que todos possam nesse momento se sentir abraçados, fortalecidos
e principalmente amados. Vamos também vibrar pelos viciados de todos os tipos: drogas, cigarro, maledicência, sexo, jogos, telas como computadores, só visualizando na tela, que todos possam ser abençoados hoje. Que o coração possa tocar cada um deles, dando a esperança e a força para se recuperarem desse vício. Que possamos, Senhor, também buscar na nossa alma os nossos vícios e enfrentá-los para sairmos dessa situação e vencer as nossas fraquezas. E para isso, nada melhor do que vibrarmos pelos nossos desafetos. Que Jesus abençoe a cada desafeto que possuímos. Que permita que o nosso coração se livre da mágoa, que o nosso coração perdoe. Perdoar não significa esquecer, não significa permitir que o problema aconteça de novo, mas significa que aquela situação não nos machuca mais, não nos faz sofrer mais. Que possamos então limpar o nosso coração e nossa alma dessas mágoas existentes. Vamos vibrar agora também por nossos queridos familiares e amigos. Que cada um deles possa receber a nossa bondade, o nosso amor e as nossas melhores intenções. Vibraremos também todos juntos aqui, por cada nome nesse chat, cada pessoa colocada aqui, cada alma, possa receber a nossa vibração de luz, de amor, intensificada pelos amigos espirituais. Que os pedidos possam ser analisados e, se possível, atendidos. Vamos vibrar agora pela nossa casa, imaginando a luz de Jesus purificando cada cômodo da nossa casa, pela cozinha, lavanderia, quintal, passando pelos quartos, pela sala, por cada banheiro, purificando, queimando os miasmas da nossa casa. E agora, pedimos vibrações por nós mesmos, que nos protejam, que nos liberte das nossas tendências e que possamos aprender mais durante essa semana. E com isso, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Seu nome, orando em Seu nome e agradecendo os aprendizados da noite e a oportunidade de estar entre amigos falando em Seu nome. Que assim seja. Uma ótima semana a todos nós. Muito bom, que delícia de vibração, né? E vamos nós aqui, gente, muito boa noite, uma excelente semana, fiquem em paz, nos vemos na quarta ou no domingo, depende quem é de segunda, de terça, enfim, e que tenhamos muita luz nessa semana que se apresenta. Muito boa noite a todos. Tchau, gente, boa semana.